Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu sou a Clarissa, estamos falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia Bom Clima, de Votuporanga, fica aqui no interior do estado de São Paulo. Que bom que você está aqui conosco. E para fazer a nossa recapitulação da lição, antes eu convido todos vocês a fazer uma oração. Vamos lá? Querido Pai, mais uma vez agradecemos o dom da vida, da saúde, agradecemos a nossa família e todas as bênçãos que o Senhor nos faz diariamente. Pedimos a direção do Espírito Santo, que nós possamos entender a Sua palavra e, mais importante, que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Permaneça conosco, eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, aliás, esse trimestre, nós estamos estudando administradores fiéis à espera do Mestre. E essa semana estudamos uma lição que cá entre nós vai mexer com o nosso interior e vai trazer algumas reflexões. O tema foi os mais pequeninos irmãos. E para dar início a essa lição, eu vou ler um verso para memorizar. Abra sua Bíblia lá em Mateus 25:34. Vamos ler. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que interessante. Eu até acrescentaria o versículo 40. Lê mais um pouquinho aí embaixo, vou até pegar minha Bíblia. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Olha que interessante. Quando eu li o tema, os mais pequeninos irmãos, eu fiquei pensando, né? O que isso quer dizer? E quando eu terminei de ler realmente os versículos ali que se sucedem depois do 34, eu percebi o que realmente Jesus estava nos dizendo. Nessa vida, nós temos vários tipos de pessoas que são realizadas, que conseguem bastante bens materiais, se realizar profissionalmente, pessoalmente, enfim. Mas também nessa vida há aqueles pequeninos que são os necessitados, que precisam um pouco mais, né? E aí entram eles, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. E durante toda a semana a gente vai entender e refletir o que Jesus, o que Deus espera que nós façamos para esse tipo de pessoa, para essas pessoas. Será que nós não precisamos lembrar que eles existem? Será que o tratamento é igual? O que eu estou fazendo com a minha vida em relação aos necessitados? Então é uma reflexão interna que eu acredito que vai trazer aí, assim como trouxe para mim, o que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou tratando o meu outro, o meu próximo? Isso é extremamente importante, porque afinal de contas, Jesus esteve aqui para dar o exemplo. E será que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? Vamos a essa reflexão. E para nós discutirmos esse tema, eu tenho aqui do meu lado o nosso querido João Polizelli. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Muito bom. Passou rápido, né? O tempo passa rápido, né? Estamos aqui novamente para recapitular esse tema. Um tema também importantíssimo. Todos os temas bíblicos são importantes, né? E a gente precisa estudar, aprender e viver. Que bom! E nós também temos mais uma convidada. Hoje é uma convidada para fazer parte desse time. E eu estou aqui do meu outro lado, Fabiana, seja bem-vinda. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, João? Bom dia para você que nos assiste. É um prazer estar aqui e estudar a palavra de Deus e crescer, né? Espiritualmente, socialmente, economicamente, por que não? Aprender a planejar, ser um mordomo, né? Que bom, que bom. Obrigada pela participação. João, vamos começar então a refletir sobre o que Jesus veio até aqui nos ensinar. Será que nós estamos aprendendo direitinho, fazendo a lição direitinho?
Muito bem. Estava pesquisando. Eu fui lá em Atos, capítulo 10. Ali tem a história de um personagem por nome Cornélio. Cornélio ele era um centurião romano. Cuidava de 100 soldados. Uma pessoa que deveria ter umas certas posses, uma pessoa de status na sociedade. E um dia, um anjo veio conversar com ele. Está lá em Atos capítulo 10, verso 1, 2, 3 e 4. E o anjo parabeniza ele pelas orações e pelas esmolas que ele fazia. E principalmente no verso 4, o anjo faz questão de dizer para ele o seguinte: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você vai em Malaquias 3,16, ali fala que tem um livro de memórias. E as pessoas que temem a Deus têm o seu nome nesse livro. As coisas que a pessoa faz está. Olha, quando você vê uma pessoa, fala, essa pessoa é cristã. Mas ser cristão não é apenas ter Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Essa é a base. Mas os mandamentos diz, resumidamente pelo próprio Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vertical e horizontal. E aí a pergunta é, você ama o próximo, de fato? Como que você tem se envolvido no aspecto social em benefício do teu próximo? Quer ele seja órfão, quer ele seja estrangeiro, quer ele seja viúvo, pobre, né? Que tanto da sua vida você tem dedicado para se envolver em benefício para essas pessoas. E Jesus chama a atenção lá de Mateus 25, né? E também Tiago lá fala que a verdadeira religião é essa. Exatamente, Fabiana, digamos que é difícil, porque a gente fala muito, a gente estuda muito, e nós temos a obrigação de ser exemplos também. E como que a gente pode, nessa introdução, seguir o exemplo de Jesus? Amando o próximo realmente de fato, sendo cristão de fato mesmo, Fabiana? Nesse caso, a gente observa pelo estudo dessa lição que o amor, e esse cuidado, ele não é só um querer, uma motivação. A gente percebe que não é uma opção, é um dever mesmo, né? E aí quando a gente vê Jesus no seu ministério, a gente observa que ele cuida das pessoas em todos os aspectos. Então, às vezes, a gente também imagina, e às vezes durante o estudo da lição pode nos passar a impressão que basta a esmola em si. Mas hoje eu aqui, ouvindo o João falar agora, e refletindo no que a gente já estudou na lição, eu observo que, para mim, no caso, seria muito mais difícil colaborar com uma pessoa, com um pequenino, com relação ao meu tempo, eu dedicar tempo a essa pessoa, o auxílio, né? Eu abrir mão do tempo que seria para mim, para minha família, para auxiliar a outro, do que às vezes a questão financeira. Porque às vezes o financeiro, para alguns é mais difícil, mas talvez para mim seja um pouco mais fácil fazer uma doação. Mas a questão do talento, poder ensinar alguém, dividir com a pessoa o conhecimento, e a gente às vezes se depara com situações no trabalho onde as pessoas não querem repartir o conhecimento e a informação ela hoje não tem preço, né? O valor dela é significativo. Então, Deus, ele nos coloca como mordomos não só na situação econômica, mas em várias situações, na situação do tempo, do talento. E aí, a gente tem usado o tempo e o talento também para esse cuidado? Tem nos incomodado a gente se deparar com pessoas que a gente fala do próximo e às vezes pode nos levar a acreditar que esse próximo tem que ser aquela pessoa do nosso convívio. E não necessariamente. É um ser humano. Né? Então, você quando começa a investigar na Bíblia o conceito de próximo que Jesus Cristo prega, a gente usa muito aquela parábola, né, do bom samaritano. O próximo não necessariamente vai ser alguém do seu círculo de amizades, do seu convívio.
Às vezes o seu próximo vai ser, às vezes, até alguém que você não gosta, que você não se dá bem, né, João? Aquele que precisar de alguma coisa e que estiver no seu alcance fazer, esse é o teu próximo. Esse é o necessitado. Esse é o necessitado. Não importa a categoria da pessoa. Sim. Não importa. Aquele que estiver ao seu lado e precisar de alguma coisa, ele é o teu próximo. Jesus coloca nessa questão. Cita a parábola como exemplo, né? Uhum. Mas esse é o próximo. Exatamente. Então a gente consegue entender que não é tão simples assim ajudar o próximo. Nós temos que mostrar na prática que nós somos cristãos verdadeiros. E Jesus esteve aqui justamente para nos ensinar, para dar o seu exemplo. E Jesus amava os pobres, ele ficava envolto aos mais necessitados de todas as classes sociais. Jesus não fazia distinção de ninguém. E o amor ao próximo foi o seu verdadeiro ministério. E a sua identidade como Messias foi essa, o amor ao próximo. E até no ministério de Jesus, teve vários milagres, teve várias passagens que a gente tem como identificar na Bíblia, e a gente percebe que o verdadeiro sentido, assim, não que é o mais importante. Claro, Jesus esteve aqui para fazer várias coisas, principalmente nos salvar. Mas em seu ministério a gente conseguiu observar a importância que ele dava para os pequeninos, para os necessitados. E assim, né, eu convido a Fabiana para falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, que foi tão significativo e olha, há mais de 2000 anos e ainda a gente tem ele como exemplo e como referência nos dias atuais. Sim, quando a gente fala que Cristo é o médico dos médicos, não é por acaso, né? A gente observa ao longo dos evangelhos quantas curas Cristo fez, né? Quantas pessoas ele alimentou. E aí eu, como cristã, me pergunto muitas vezes, como que eu vou falar do evangelho, das boas novas, da esperança da vida eterna para uma pessoa que está com fome? Será que ela vai ter a capacidade de entender o que eu vou estar falando? Não importa muitas vezes a classe social e que fome seja esta. Então a gente, num primeiro momento, a gente tem que buscar quais são as necessidades dessa pessoa e tentar supri-las na medida da nossa possibilidade, do nosso talento, da nossa condição. E aí a gente vê no ministério de Jesus Cristo, ele primeiro saudando as necessidades. Então, primeiro há a cura, primeiro há o alimento, primeiro há o perdão. Como é difícil nós estendermos o perdão. E às vezes a pessoa ela tem a necessidade de saber que é possível ser perdoada. Né? E a necessidade dela é isso. Então, identificar as suas necessidades, a necessidade do próximo, a necessidade do mais pequenino irmão, é importante para que a gente consiga colocar em prática o cristianismo que Deus espera de nós, como Cristo fez. Muito bom. João, lá em Tiago 1:27, a gente vê bastante claro, né, que ele fala assim, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Será que nós temos feito isso como prioridade religiosa hoje na nossa vida, João? Será que é tão simples assim? Então, a pergunta porque a gente está dando lição, por que você não acha aqui que era para ir atrás dos ricos, dos sãos, dos saudáveis? Então, a resposta é simples. Jesus está tratando aqui dos marginalizados, dos discriminados, das pessoas que de fato precisam de uma atenção, de uma ajuda, de um diálogo, de um bom ouvido. Sim. Né? Às vezes eu me lembro, né, em tantas situações, e um dia eu estava em Fernandópolis, uma pessoa conversou comigo mais de hora, e depois ela me agradeceu tanto, eu não falei nada, só fui um bom ouvido, porque isso acontece tantas vezes. Então, aqui Jesus trata, ele dá uma atenção muito grande para as pessoas marginalizadas, discriminadas. Ele dá tanta atenção
para esse povo, para essas pessoas, que lá em Mateus, acho que Mateus me fala a memória, Mateus não, e agora, não sei se Jesus ou Pedro, fugiu da memória agora. Mas o fato é o seguinte, quando Elias foi enviado lá na viúva de Sarepta, acho que foi Jesus que fala mesmo, ele fala assim, que havia muitas viúvas em Israel. Sim. Mas ele foi enviado a uma viúva estrangeira e pagã. Aquilo foi um tapa muito bem dado, muito forte, né, no povo fariseu, nos judeus, porque eles não estavam dando atenção para essa classe. Tá? Para essa classe. É lógico que no meio de tudo isso, Clarissa, tem aqueles que querem viver às custas dos outros. Mas não é desse tipo de gente que a lição está tratando, que a Bíblia está tratando. Independente de ter os aproveitadores, que isso tem em todos os lugares, a gente precisa dar uma atenção. Como prova de que de fato amamos a Deus, ao próximo e, por consequência, guardamos de fato os mandamentos. Sim, e é uma forma, né, João, se você me permite estar acrescentando, de dividirmos as bênçãos que Deus já tem nos dado. Sim, né? sim. Não há como a gente dizer que somos cristãos, sendo que a gente é incapaz de compartilhar. Né? Então, o julgamento, se o pequenino ali merece ou não merece, não cabe a nós. Não cabe a nós. O que nos cabe, na verdade, é o auxílio, é a ajuda, é a atenção, como o João falou. E muitas vezes a gente se vê na posição de que aquela pessoa não merece. A gente julga. A gente coloca assim, mas aquela pessoa a vida toda não correu atrás do trabalho como eu corri, como eu me sacrifiquei. E a Bíblia até nos diz, né, João, que os pobres sempre os tereis. Então, quer dizer, significa que eu não preciso ajudar porque nunca vai deixar de existir pobres? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que a gente precisa ter consciência que as diferenças sociais sempre existirão, mas a gente tem um papel a exercer nessa diferença social. E existe, Clarice, também a questão, a gente estava conversando aqui antes, enquanto estava fazendo aqui os preparativos, é da questão de dons e de talentos. Tem pessoas que a circunstância da vida dela, vamos dizer assim, não favoreceu. Então, por exemplo, alguns trabalhos que ela se predispõe a fazer, ela simplesmente não dá conta de fazer. Por quê? Porque a circunstância dela, enfim, não vamos entrar em detalhe aqui, genética, enfim, não importa, a criação não favoreceu para ela. Então ela não consegue, vamos dizer, deslanchar. Não é que falta boa vontade. Tanto é que a Bíblia nos orienta. Você precisa, e inclusive lá em Deuteronômio vai aparecer na frente aqui, Deus dá uma ordem imperativa. Ele não fala assim, se der, não, é uma ordem imperativa. Vocês têm que ajudar o pobre. Interessante que várias histórias descritas na Bíblia, Jesus usa, assim como a viúva, né? Ele usa pessoas excluídas, pessoas sem valor para uma sociedade. Eu me lembro bastante da história da mulher no poço, né? E quantas outras, Jesus, aqui a gente vai ver um pouquinho para frente, a gente vai contar aqui algumas histórias que a Bíblia trouxe para nós fazermos essa reflexão, que Jesus fazia questão de realmente nos ensinar e ajudar aquelas pessoas, mas aqueles mais esquecidos por todos, né? Então isso realmente deve ter um significado especial. E a gente acha que é tão distante, né? Eu aqui com a minha vida e o outro lá, né? Que às vezes eu nem sei que ele existe. E a gente costuma fazer e deixar essa distância cada vez maior. Mas com a leitura dessa semana, com o estudo, a gente percebe que nós também temos a responsabilidade para com esses necessitados. Jesus foi muito claro em suas lições que eu, como cristã, eu não posso simplesmente vir à igreja, assistir um culto, falar, dar bom dia, feliz sábado, enfim, não é só isso. É realmente eu participar com a minha prática, com as minhas ações. Então, é muito mais do que o nosso dia a dia hoje, né? Nos cobra. Então,
é uma reflexão profunda que nós devemos fazer. Será que eu estou me envolvendo o suficiente para com o necessitado? Porque é uma obrigação minha como cristão. E a gente vê aqui, através dos Salmos, na lição de segunda-feira, que os Salmos, várias passagens, vêm falando como nós devemos tratar os necessitados. E você não sabe como? Leia a Bíblia, aqui tem vários exemplos de como nós devemos fazer, o que devemos fazer. Não é simplesmente abrir um sorriso e falar, oi, bom dia, como você está? Não, não é isso. É se envolver, fazer da sua vida um exemplo. Afinal de contas, nós não somos cristãos? É o nosso papel, é o nosso dever. Assim como cristão e assim para com Deus, porque é isso que Ele espera que nós façamos. E é interessante aqui, né, João, que quando a Bíblia traz para a gente o verdadeiro papel de Jesus, se a gente parar para refletir, Jesus esteve aqui e morreu por todos nós, sem distinção. Ou seja, nós todos somos iguais perante a Deus, que é o Pai maior, e nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Então não há diferença. Ele morreu pelo justo e o injusto. E o injusto, exatamente. Então isso tem um significado e profundo, e a gente precisa entender isso realmente de fato. Né, João? Exatamente. Ó, na parte de segunda-feira, faz referência aqui à provisão de Deus para os pobres. Eu me lembrei na hora aqui, Fabiana, que eu estava estudando e escrevendo aqui, de Boaz. Sim. Ruth, Noemi tinha 2 filhos, arrumou 2 noras, e os filhos morreram, o marido dela já tinha morrido. Aí sobrou Ruth, a outra, a órfã, que preferiu voltar. Sobram 3 mulheres viúvas, né? 3 viúvas, aí Ruth fica... E aí ela vai trabalhar numa lavoura. O que ela foi fazer? Ela foi respigar, ou ela foi recatar, ou rebuscar o que sobrava. Então tinha uma lei no povo de Israel que o que caía no chão não era para catar. Isso era lei. Isso era lei. E tem a questão dos 7 anos também, o sétimo, enfim, muita coisa boa, né, que tem ali. É só contar aqui essa história, no caso aqui de Ruth, a Moabita, ela era Moabita, ela não fazia parte do povo. E quando ela chegou lá, Boaz orientou todo o pessoal, falou, vocês não mexam com ela, vocês não toquem nela e deixa ela pegar o que ela quiser. Rebuscar. Aqui tem uma história bonita, Fabiano, que nunca ninguém pregou aqui na igreja. Existe aqui uma palavra, que é a palavra goel, que é da língua, que é resgatador. Boaz era o resgatador. Ele não era o legal, mas ele era o próximo, porque o primeiro não quis resgatar Ruth. Mas ele assume o papel de resgatador. Então, na história é o seguinte, o nosso resgatador é Jesus. Ele é o nosso resgatador. Então, voltando aqui. Eu não queria perder a oportunidade de falar de Ruth. No caso, ela sendo uma mulher que não era nem judia, né, nem mulher hebreia, e ela, crente em Deus, né, ela não perde a confiança em nenhum momento no Deus de Noemi, e ela acredita, apesar de todos os infortúnios de sua vida, que era possível, né, ter um momento de graça, de conforto, de consolo, que Deus, de algum modo, estaria com elas, né? Ela percebeu a bênção na vida de Noemi, apesar das catástrofes, ela percebeu a bênção e falou, não, onde você for eu for, onde você morrer eu vou morrer, o teu Deus é o meu Deus, e acabou a história. E aí que está, João, quando a gente fala dos pequeninos irmãos, será que nós, através da nossa bondade, né, do nosso compartilhar, uma palavra hoje tão utilizada, principalmente nas redes sociais, será que através desse nosso ato de compartilhar, nós conseguiremos estar testemunhando sobre esse Deus de Noemi? Aqui um dos detalhes, Fabiana e Clarice, é o seguinte, precisamos aprender uma questão. Eu comecei falando aqui de Cornélio. Cornélio era gentil.
Na visão do judeu, o gentio estava fora. Uhum. Sim. Pois o anjo, e se você for ver esse anjo, porque fala assim que o mesmo anjo que fala com ele vai falar com Pedro, lá que fala que era o Espírito Santo, estava falando com Pedro. Então a pergunta é, o meu semelhante pode ter o Espírito Santo? Não, não tem, ele não é da fé minha? Espera aí. Não é isso que a Bíblia Querido, ensina. tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Vai ter muita gente no céu que vai ser uma surpresa. Oxalá nós estejamos lá também. Assim como a Fabiana mencionou, o samaritano, que não tinha, assim, né? Todos poderiam ter ajudado e, enfim, era completamente diferente ali. A questão é a seguinte, caridade salva? A resposta não. Não. Se você amar a Deus e você não fizer caridade, você está fora do mesmo jeito. Exatamente. E aí a gente vê aqui na lição dessa semana um comparativo entre a história do jovem rico e de Zaqueu. E o que mais me chama a atenção é que com relação ao jovem rico, que a gente já estudou bastante sobre ele em vários momentos, né, da nossa história, como adventistas, como cristãos, e também sobre Zaqueu, mas quando a gente compara as duas histórias, a gente observa que Cristo pede para o jovem abandonar tudo. E para Zaqueu ele não pede. E ambos eram ricos, né? Interessante mas que o jovem... Onde que estava o problema? Então, onde estava o coração do jovem? É isso, João? O problema é o seguinte, ó. Eu citei na outra lição. Precisamos deixar Deus tratar do pecado em nossa vida. No caso do jovem rico, Jesus foi, como diz, né? Foi na jugular dele, né? Sim. Ele foi na ferida. Foi na ferida dele. Que era o problema do dinheiro. No caso de Zaqueu, eu já preguei alguns sermões já sobre Zaqueu, mas hoje de manhã, meditando sobre tudo aqui, me veio um negócio na memória. Zaqueu tinha um problema que o importunava. Ele sabia que a vida dele estava errada, porque ele era ladrão. Por que ele era ladrão? Porque ele cobrava impostos além, ele era corrupto, né? Acho que a palavra mais cabível que é corrupto, né? Uhum. Você foi mais feliz do que eu, né? Isso incomodava ele. Por que eu falo que incomodava? Porque ele foi atrás de Jesus, o jovem rico também foi. Uhum. Então, ele queria ver Jesus. E aí, quando ele vai, ele toma as decisões. Ele toma as decisões baseado naquilo que incomodava, né, no diálogo ali com Jesus, e ele toma as decisões. As decisões que ele tomou foi pesada também, né? Sim, sim. Na verdade, olha, os dois já estão dando um spoiler aqui, né? A gente já está lá na frente. A gente vem acompanhando a lição, que a lição traz 3 exemplos de vida para nós avaliarmos e analisarmos, que é a história do jovem rico, que é a história de Zaqueu e a história de Jó. E com a história dos 3, a gente faz algumas reflexões. E é muito oportuno fazer essa reflexão a respeito do jovem rico e de Zaqueu, porque assim como a Fabiana mencionou, os dois eram ricos. E por que o jovem rico não quis se desfazer da sua riqueza? E Zaqueu não, Zaqueu deu metade do que ele tinha, ia pagar 4 vezes mais, né, o que ele havia pego um dia das pessoas, e esse é o verdadeiro problema ali, né, o foco está ali, é que na verdade o jovem rico, né, Fabiana, a riqueza dele era o Deus dele, e para Zaqueu a riqueza não era o Deus dele, eram outras coisas, mas Zaqueu e o jovem rico, os dois procuraram Jesus, mas nem sempre as escolhas, né? Jesus dá a opção para todos, só que a escolha de cada um é que vai falar sim ou não. Então isso é muito bem-vindo quando a gente percebe e vê na lição que realmente Jesus, ele não rejeita ninguém. A graça é para todos, mas cada um tem o livre-arbítrio de recebê-la ou não. E olha como é profunda essa reflexão a respeito desse tema, não é mesmo? Sim, quando a gente fala desses 3 personagens, como você bem lembrou, a nossa lição também reflete um pouco na vida de Jó, vamos observar que os 3 eram ricos. Os 3. A gente tem o jovem rico, que tem uma situação, o Zaqueu, uma outra situação, e Jó, uma outra situação ainda. Era mais, né? De todos. Dramática. E a gente observa que Jó, João, eu não me lembro, você que é aí um grande memorável aí com relação aos textos bíblicos,
dele em algum momento reclamar de ter perdido seus bens. Ao que me parece, o pouco que eu já estudei pela vida de Jó, o que ele mais temia era, era perder a Deus, não perder os seus bens. E Jó perdeu tudo. Tudo que um ser humano pode perder, ele perdeu, inclusive a própria dignidade. Ele não reclama dessa parte. O que chama a atenção, no caso de Jó, eu vou pregar, né? Dia 25 vou falar sobre Jó, você está convidado a assistir o sermão, tá? Você vai se encantar. Uhum. Não é porque eu estou fazendo, porque eu estou preparando, pegando materiais. Não é um belo sermão, você pode assistir. Mas olha, precisamos aprender uma questão. Deus trabalha individualmente com cada um. A minha experiência, ela pode servir de testemunho, de exemplo, tal, tudo bem. Porém, Deus trabalha de forma individual. Exatamente. Cada pessoa, com cada um. Você viu os 3 personagens aqui, né? Jó tinha alguns problemas que você precisa escafranchar o texto para descobrir. Ele cita em algum momento, que eu não vou citar aqui muito, só um spoiler, como é que falei? Por exemplo, ele fala assim, me prova, Deus, eu vou ser como ouro. Que ele fala assim, eu não tenho problema, eu sou uma pessoa fiel, eu guardo a lei. Aí a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Entendeu? Mas não vamos esquecer, em Apocalipse 3,19 diz assim, eu corrijo e disciplino a todos quanto amo. Se em Jó 42, verso 5, o próprio Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço pessoalmente, é porque todo aquele passado dele, ele tinha alguma coisa que aprender. Você sabe, mas acha que Deus ia pegar um homem, um ser humano, para expor ele do jeito que ele faz com Jó, se ele não tivesse um objetivo por trás disso daí? Na verdade, a história de Jó é uma história de fé e perseverança. Apesar das adversidades da vida, ele não perdeu nem a fé, nem a perseverança. E diante de todos os obstáculos, ele era ainda grato. Ele agradecia, porque ele entendia que através da sua humildade, ele reconhecia que aquilo que estava acontecendo com ele, Deus tinha a sabedoria suprema. Ele sabia que aquilo era necessário e ele aceitava aquilo, né? Então, realmente, a história de Jó nos ensina bastante. E não podemos nos esquecer que a história de Zaqueu, na verdade, ela dá toda a importância da conversão, do arrependimento. E o jovem rico nos ensina que será que nós não devemos nos desapegar do que é mais importante para nós? A lição passada fala dos tesouros que a gente deve, né? Arrecadar tesouros do céu e não deste mundo que é passageiro, que é transitório. E o jovem rico estava apegado à riqueza material, à riqueza dessa terra. E então as 3 histórias trazem reflexões importantíssimas, né, Fabiana, né, João? E a gente precisa refletir a respeito dessas histórias para que a gente possa ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, e não simplesmente só falar e começar a agir como tal, né? Acho que é o maior ensinamento aí. No caso de Jó, para encerrar a minha parte, ele tinha alguns inimigos, né? Amigos entre aspas, né? Que só condenou, só tacou pedra nele. Passado essa crise, o texto lá de Jó 42 e o verso 8, ali Deus incentiva eles a trazerem uma oferta. E quem é o sacerdote? É Jó. Jó vai ser o intercessor. Aqui no verso 8 de Jó 42. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. A pergunta é, um inimigo teu, Fabiana, que declaradamente é inimigo, uma pessoa que te trouxe problema e tal, ele precisa de você. Fala, ore por mim. O que você vai pensar, né? Eu vou orar por você? Eu fui visitar um rapaz e eu tive muitos problemas. Quando eu entrei na casa dele, ele disse assim, a última pessoa que eu esperava que fosse vir na minha casa para orar comigo era você. Você me falou, estava eu, pastor. Eu falei para ele, irmão, esquece, morre, aquilo lá não tem mais. Vamos, nós viemos aqui com outra intenção.
situações difíceis que a gente precisa desenvolver. Tá aqui o exemplo de Jó. Eu gostaria só de complementar, João, que muitas vezes essa lição vai nos desafiar a apresentar o nosso caráter para o mundo. Quando o Jó, lá no capítulo 29, né, ele fala que ele examinava e se preocupava com pessoas até desconhecidas, a gente consegue ter uma mínima dimensão do caráter dele. Então, quando a gente se dispõe a olhar para o próximo e atender às suas necessidades, seja elas quais forem, e seja esse próximo quem quer que seja, nós estaremos apresentando ao mundo o nosso caráter. Exatamente. Em quem confiamos, né? Sim. A quem servimos. Então, quando a gente se dispõe a servir a Deus, nós temos que ter a consciência que o nosso papel aqui é servir a todos. A todos. Se o hino fala mais semelhante a Jesus, né? Então, isso é ser mais semelhante a Jesus. Resumindo, então, já finalizando o nosso bate-papo aqui O dessa tempo já reflexão. foi outra vez, né? Já acabou o tempo? Já correu. Já tem gente cobrando nós com uma plaquinha ali, né? Já sim. Bom, a história dos 3 homens, ela está realmente voltada para que todos nós tenhamos uma experiência espiritual. Acho que essa é a palavra, né? Quando a gente faz o bem ao outro, não é ao outro que nós estamos fazendo bem, é a nós mesmos. Então, esse é o ponto dessa reflexão, dessa lição maravilhosa. Trouxe várias reflexões. Então, Fabiana, João, as suas considerações finais para a gente encerrar? Eu acho que a gente precisa melhorar essa questão do nosso relacionamento. Eu sempre digo 2 coisas dificílimas, e aqui nós 3, a gente pode falar que são pais, mães, educação de filhos e relacionamento. E na questão do relacionamento, você vai trombar com o estrangeiro, com o órfão, com o pobre, com o viúvo, com a viúva. Então a gente precisa desenvolver. Eu acho que isso a gente precisa desenvolver porque isso é uma arte. A gente precisa trabalhar mais nessa direção. O nosso caráter, a nossa atenção, o nosso amor. Fabiana? Eu quero dizer a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo que se essa lição tocou você de algum modo, como tocou a mim, e eu tenho certeza que a Clarice e o João, busque estudar mais sobre a Bíblia. Traga essa vontade para o conhecimento da palavra de Deus, para o seu dia a dia. Com certeza, você passará a ver o mundo de outra forma. Talvez não mude muitas coisas na sua vida, mas uma mudança eu tenho plena convicção que haverá, Clarissa. A mudança com relação ao seu relacionamento com Deus e a confiança. Não existe nada mais saboroso do que nós sabermos que dias melhores virão. Amém. Amém. Só complementando aqui, o texto lá fala que Jesus vai colocar gente do lado direito e do lado esquerdo. E o meu destino eterno, se eu vou estar do lado direito ou do lado esquerdo, será determinado pelas minhas ações em relação ao próximo. Muito bom, né? Bom, se você gostou dessa reflexão, eu já convido vocês para deixar o seu like, aperta aí, curta, visite nossas páginas, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, dê uma olhadinha por lá, tem várias pregações, várias lições, né, reflexões, e eu tenho certeza que uma hoje em especial vai tocar o seu coração. E não se esqueça, nós esperamos vocês na próxima semana. E para finalizar então, eu convido o João Polizelli para a gente fazer uma oração. Vamos, João? Vamos lá. Pai querido, nosso louvor e gratidão sempre pelo dom da vida, Pai, pela salvação. Pai, desenvolva em nós esse espírito, Pai, esse espírito de amor, de gratidão e de desprendimento, Pai, da nossa parte. Abençoe cada ouvinte, Pai, que cada um de nós tenhamos o Teu Espírito e nos preparemos para o céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.